Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo eu vou contar um pouco sobre Taesa, eu vou trazer uma análise completa aí, até com preço teto. Então, se você é novo por aqui, se inscreve no canal e ativa o sino para ficar sabendo aí das próximas ações que eu vou trazer por aqui. Eu estou aqui com a apresentação institucional da Taesa. A Taesa, então, ela atua aí no setor de transmissão de energia elétrica. Para quem não sabe, o setor elétrico brasileiro, então, ele é dividido em geração, transmissão, distribuição e consumo. E a Taesa está ali na transmissão de energia. Qual a vantagem, então, de ter a Taesa aí no portfólio? Ela tem uma regulação estável, né, um setor regulamentado aí pelo governo federal. Isso gera uma receita previsível, contratos de 30 anos que a Taesa tem hoje, com uma receita anual permitida aí RAP, ajustada pela inflação. Então, hoje a gente está em um período de inflação, a Taesa tende a se beneficiar aí com alta de GPM e IPCA. Sem risco de volume, então pagamentos com base na disponibilidade de linha. O que é isso? Ou seja, não interessa se ela vai transmitir mais ou menos energia, ela recebe por estar ali dando suporte estrutural para transmitir. Então não interessa o volume de energia, ela é paga com base na disponibilidade da linha, independentemente do volume que ela vai transportar. Isso gera um baixo risco de crédito, já que ela tem 1.023 clientes e o maior cliente representa apenas 5,8% das receitas da Taesa. Riscos mais baixos do setor, né? Tem menores riscos ambientais e de construção comparados aos segmentos de geração e mercado. 89,6 bilhões de reais de capex nos próximos anos. Isso porque a Taesa precisa continuar crescendo aí para suportar uma expansão dos sistemas e manter aí a confiança. Hoje a Taesa então tem 39 concessões, está presente aí em 18 estados, mais Distrito Federal. Isso totaliza aí 3,6 mil quilômetros de linhas de transmissão, 5 bases de operação, 2,7 bilhões em RAP, 81% é de margem EBITDA, que é bem elevado. Isso então aí hoje a Taesa está cotada a 12 bilhões de reais de valor de mercado. Hoje ela tem aí 9,5% de share de mercado em RAP. O que é a RAP? É a receita anual permitida pelas transmissoras elétricas. Então é uma receita anual que a transmissora elétrica tem de direito aí anualmente. Então a Taesa aqui tem crescimento sustentável, eficiência operacional, disciplina financeira e geração de valor. Isso é o que consta aqui na apresentação institucional, claro. Nada do que eu falo aqui é uma recomendação de compra ou venda de nenhum valor mobiliário. Só mostrando um pouco aqui da disponibilidade de linhas, que eu acho interessante. A Taesa desde 2009 aí tem 99% de disponibilidade de linhas, ou seja, tem um desempenho aí operacional consistente, baixos níveis de parcela variável de RAP também, e aí isso maximiza a sinergia e alta escalabilidade com o time de operações próprio. Olhando aqui o crescimento de receita líquida regulatória, a gente percebe que a Taesa também vem em constante crescimento aqui, veio se manter em 2015, 2016, subiu um pouco mais, e a tendência é de crescimento aí consistente. Para a gente não interessa, para o acionista na verdade, não interessa ver booms de receitas não recorrentes, o intuito é ver crescimento consistente, né? E a margem EBITDA aí sempre se manteve entre 80% a 90% desde 2009. A dívida líquida era bem baixa e nos últimos anos veio subindo pela questão aí de expansão das linhas de transmissão. Em relação à geração de valor para o acionista, então aqui eles mostram os dividendos, juros sobre capital próprio e o payout. Então vejam que o payout veio se mantendo aí entre 80% a 90%. Em 2020 foi pago aí 98% do lucro líquido em dividendos. E o dividend yield então aí é na média de 10,8%. Em 2020 foi de 9,6% de dividend yield. O que eu acho importante aqui, ainda da apresentação institucional, é falar do futuro aqui da Taesa. Então, estão previstos aí 90 bilhões em investimentos em transmissão até 2030. Desses 90 bilhões, 29 bilhões são em novos leilões e 2 leilões previstos aí para os anos de 2021, o corrente, né, que estamos, e 2022. Próximo leilão aqui em junho, então é bom ficar de olho aí nesse leilão de junho, provavelmente a ação vai se valorizar por conta disso também. Outro ponto chave é que a proporção dos índices de inflação IGPM e IPCA nos ativos contratuais aqui das concessões. Então hoje a gente tem 66% indexados ao IGPM e 34% ao IPCA.
A gente teve uma alta muito significativa de IGPM aí no ano passado e isso ajudou o resultado da Taesa. E agora a gente está vendo o IPCA aumentando também, que provavelmente vai beneficiar aí as receitas da Taesa. Trazendo um pouco então agora do resultado do quarto trimestre e do ano de 2020, a gente teve aqui uma receita líquida na Taesa do quarto trimestre de 2020 de 1,1 bilhão de reais, um lucro líquido então de 829 milhões e um EBITDA aqui regulatório de 302 milhões. Em relação a 2019, ao mesmo período, houve um aumento aqui da receita de 148% e do lucro de quase 200%. No ano de 2020, então, a receita foi de 3,5 bilhões e um lucro de 2,2 bilhões, um aumento aí de 100% em relação a 2019. Houve um aumento também da relação de dividendos distribuídos de 100% em relação ao período de 2019 e do ano consolidado 2020 versus 2019 houve um aumento aí de 69,8% de aumento de dividendos e JCP, juros sobre capital próprio, pagos. Em relação à dívida líquida sobre EBITDA, 2020 3,8 o EBITDA versus 2019 2,2, um aumento aí de 73%. Essas empresas de energia elétricas normalmente costumam ter dívidas líquidas elevadas sobre o EBITDA, então eu não vejo como uma anormalidade. Dessa forma, então, o lucro líquido no quarto trimestre de 2020 somou 829 milhões e 2,2 bilhões de reais em 2020. Como eu falei, 194% e 104% de crescimento em relação aos períodos anteriores. Ainda no resultado, então aqui no resultado mostra quem que está como acionista na Taesa. Então a gente tem aqui a CEMIG com 21%, a ISA-CTEP com 15% e o mercado aqui com 63%. A CEMIG pretende vender essa fatia, então a gente tem que ficar de olho aqui nessa venda da CEMIG que está aí passando por um momento de desinvestimento. Trazendo o balanço patrimonial, a gente tem aqui ativos totais de 12 bilhões. Desses 12 bilhões, 1,9 bilhão é ativo circulante e ativo não circulante 10,4 bilhões de reais. Chegando aqui comparando com o ativo circulante versus passivo circulante, a gente tem aqui 719 milhões de reais de passivo circulante, é menor do que o ativo circulante, o que é bom. A empresa consegue pagar as obrigações de curto prazo de 12 meses e o passivo também é menor, o que gera um patrimônio líquido positivo. O passivo circulante é de 5 bilhões de reais, também menor do que o ativo não circulante e que mostra que a empresa aí tem ativo suficiente de longo prazo para arcar aí com as obrigações. Dessa forma, então, patrimônio líquido fazendo ativo total menos ativo circulante, não circulante, menos passivo circulante e não circulante, vai dar aí patrimônio líquido de 6 bilhões de reais. Desses 6 bilhões de reais, o que é importante destacar aqui, 3 bilhões são capital social, 598 milhões são reservas de capital, 2 bilhões e 400 são reservas de lucros, aqui tem a reserva legal de 433 milhões, e a reserva aqui de dividendos não distribuídos, tem muito dividendo não distribuído na Taesa aqui, na marca de 1,1 bilhão de reais. É importante destacar aqui, reservas de lucros podem ser futuramente incorporadas ao capital social. Isso geraria uma bonificação aí para o acionista. Tanto eles podem colocar como capital social ou distribuir via dividendos. Mas eu estou vendo aqui que eles já têm uma reserva só para dividendos. Então, não vejo que seria uma forma de eles incorporarem ou trazerem valor ao acionista via dividendos, seria no caso de aumento de capital social e isso geraria uma bonificação. O que é a bonificação? Você aumentar o número de ações para quem já é acionista. Então, se hoje você tem 100 ações de Taesa, a bonificação te daria um número a mais aí. Isso traz o que para o mercado? Traz liquidez e faz com que a cotação não aumente tanto. Então, você tem mais ações com um preço parecido com o que você já tinha. E isso também gera aí mais retorno no futuro, com dividendos sendo distribuído, você já tem mais ações por bonificação, então é bem interessante. Isso aqui é importante a gente saber dessa reserva de lucros que está aqui parada, 2 bilhões, e vem aumentando desde do ano passado e dos retrasados, em marca aí de 1 bilhão eles vão colocando em reserva de lucros. Eventualmente isso vai ser então incorporado no capital social, creio eu. Em relação a fluxo de caixa, então a Taesa aqui ela teve um aumento de caixa, ou seja, fez caixa
no período de 2020 na ordem de 589 milhões, o que é muito bom, empresa gerando caixa e empresa saudável. Trazendo então um pouquinho aqui da cotação da Taesa, ela veio lá de 2020, 14 de abril de 2020 até o dia 13 de abril de 2021, que eu estou gravando o vídeo, houve uma valorização aí de 58% da Unity. O que é a Unity? É composta por uma ação ordinárias e duas preferenciais. Uma ação ordinária tem direito a voto e as preferenciais têm direito de preferência no recebimento de dividendos. Isso acaba trazendo a cotação hoje a R$ 39,00. Houve uma valorização aí bem alta de um ano para cá, por conta aí do dividend yield, que é muito elevado. A empresa distribui bastante dividendo e tem uma perspectiva aí de futuro muito boa. Hoje, com a cotação do jeito que está e recebendo os mesmos dividendos que 2020, o dividend yield fica então em 8,14% e o preço sobre lucro de 6,01, ou seja, você coloca R$ 39,00 na Taesa e daqui 6 exercícios você vai receber o valor de volta via lucro por ação, que é de R$ 6,57. O valor patrimonial hoje está em R$ 17,49 e fazendo aqui o LPA vezes o VPA, a gente vai chegar no valor intrínseco que eu vou mostrar no final do vídeo. Indicadores de eficiência, então a margem EBITDA de 66% e a margem líquida de 63,54%, que é muito elevado. O retorno sobre patrimônio líquido hoje está em 37% e o retorno sobre capital próprio está aqui em 22%. Nos últimos 5 anos a Taesa então vem distribuindo dividendos consistentes aqui. Ela vai oscilando, tem anos que ela coloca um pouco menos, anos que ela distribui mais. Isso é uma questão, acho, de disciplina financeira. Nos anos que ela distribui menos, a empresa tende a guardar esses dividendos para não distribuídos. E aí, percebendo que o ano vai bem, ela distribui mais. Então, percebe aqui um zigue-zague ascendente, né? Aqui a gente teve 1,76, depois 1,89 e já em 2021 1,63, que tende a ser maior com certeza. Ainda vai sair resultado esse ano da Taesa. Falando em resultado, vai sair o resultado aqui no dia 5 de maio, depois do fechamento do mercado, então fiquem espertos aí quem é acionista da Taesa. E no dia 6 aí, então tem provavelmente a apresentação de resultados aí com videoconferência ou chamada, né, como costuma acontecer. Trazendo então aqui a minha análise em Excel do preço da Taesa. Hoje eu coloquei aqui os dividendos distribuídos de 2020, que foi na ordem aqui de R$ 3,21 por ação, por unit, tá? E o retorno aqui esperado de 8,5% em relação ao preço, com uma taxa de crescimento aí perpétua de 1%, que eu acho bem conservador. Hoje a empresa estaria então valendo aí cotado em R$ 42,80, R$ 42,80. E trazendo aqui para 2021, eu abaixei um pouquinho aqui a distribuição de dividendos para R$ 3,15. Por quê? Considerando que a gente tem 1 bilhão de ações no mercado, né? Da empresa, na verdade, não em free float, da empresa, e colocando aqui um aumento do lucro líquido de 60% em relação ao ano passado, que também eu acho conservador, porque de 2019 para 2020 houve um aumento aí de 100%, e coloquei um payout de 90%, que é a média que a Taesa vem distribuindo aí de payout ratio, entre 80% a 90%. Isso daria então aí 3,2 bilhões de reais em payout, né? E dividindo aqui pelo número de ações, eu chegaria num dividendo de R$ 3,15. Eu gostaria de ter um retorno esperado de 8,5%, mas você pode alterar isso aqui e a ação com certeza aumenta o valor, né? O preço. Então, hoje, com a taxa de crescimento também conservador de 1%, eu chego aí na ordem de R$ 42,04. Uma redução aí bem baixa, mas a empresa então hoje estaria descontada em relação a esse modelo, que é o modelo de Gordon, tá? Trazendo aqui a conta do valor intrínseco da ação do modelo do Benjamin Graham, o lucro por ação de R$ 6,57 vezes o valor patrimonial por ação de R$ 17,49, a gente pega esses dois fatores e multiplica por 22,5 e faz a raiz quadrada então de 2.585, chega aqui no valor intrínseco de R$ 50,85. Então isso mostra que a empresa estaria descontada em relação ao valor intrínseco, usando aí a metodologia do Ben Graham, do livro aí Investidor Inteligente. É isso, então se você gostou do vídeo, por favor se inscreve no canal, comenta abaixo aqui qual ação você quer que eu analise
E deixa o like, por favor, também para esse vídeo chegar aí para mais pessoas. Sabe como o canal novo ele precisa de engajamento. O YouTube distribui melhor esse vídeo aqui para as outras pessoas interessadas aí na Taesa. Muito obrigado, então, e até o próximo vídeo.